Bem, pessoal, vamos lá. Vou estar dando continuidade aqui na nossa avaliação do livro da Cynthia Longo Westphal. E essa parte aqui, essa segunda parte do vídeo, eu vou deixar para falar dos textos bíblicos, tá? A Cynthia, nessa releitura de Paulo dela, ela vai colocar algumas passagens mais difíceis, tá? Para se interpretar. E eu quero estar fazendo isso aqui nesse momento, não é? A primeira delas, que eu vou estar destacando, é o uso do véu. Para quem conhece Coríntios sabe que Paulo tem uma passagem lá que ele fala sobre isso. Ela é bem polêmica, porque Paulo fala que a mulher ela tem que usar, porque ela é a glória do homem, e se ela não usar é vergonha, não é? Eu vou até ler aqui com vocês. Eu também vou analisar junto uma passagem de Coríntios sobre a mulher ficar em silêncio, que também a Cynthia Longo-Westphal fala, e as passagens de Timóteo, tá? Que são mais difíceis. Vamos lá. Aqui no caso, a 1 Coríntios, né, nos versículos 2 a 16, é um texto muito grande, mas é do capítulo 11. Ela vai estar falando sobre justamente o véu. Não é? Ah, quer ver? Vamos pegar aqui numa versão da. Eu gosto da NAA, da Nova Almeida atualizada, eu gosto bastante, né? Paulo vai dizer que elogia eles porque eles já têm a tradição, eles sabem que Cristo é o cabeça do homem, que o homem é o cabeça da mulher. Tá? Essa é uma passagem, inclusive, que ela interpreta no sentido não tão usual. Ela vai dizer que cabeça é fonte e não líder. É um pouco problemático, tá? Essa passagem, ela tenta inclusive usar isso para Adão, mas a gente sabe que ela não se adequa a todo o contexto bíblico, você sabe disso. Tem a passagem que cabeça tem que ser líder, só fonte não traduz exatamente o significado. Mas tudo bem, aí Paulo vai dizer que o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a cabeça. Toda mulher, porém, que honra ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Então, portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher cortar rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Né? É interessante isso, porque esse texto, se você ler ele basicamente, você vai dizer, bem, tá aqui claro, Paulo está censurando que a mulher não pode orar ou profetizar aqui para a igreja de Corinto, com a cabeça, né, sem o véu. Esse é o contexto dele. Né? E o que a Cíntia ela vai nos dizer sobre isso? Aí você vai entender bem isso aqui, ó, o que é inventar contexto, projetar motivações e inverter. Tá? Eu vou dar até as referências do livro dela, tá? Tem aqui algumas páginas, mas eu vou dar até mais páginas. Ela basicamente vai dizer o seguinte, que lá em Corinto, as mulheres queriam usar véu e os homens estavam obrigando elas a não usar véu. Elas eram radicais e queriam ser submissas, e os homens não queriam isso. E Paulo estava apoiando elas nessa missão, não é? É algo bem maluco isso, né? Você percebe que esse contexto não existe lá. Ela até tenta, e aí então não sou eu que vou trazer aqui, ela até tenta trazer a ideia hoje do islamismo, né? Existem locais, principalmente às vezes a muçulmana, principalmente não, é uma minoria, é uma exceção à regra, de muçulmanas que às vezes querem usar o véu, né? Em um contexto que não é de uso, uma minoria. E ela então ela quer fazer uma regra através da exceção. E assim, utilizando o próprio exemplo dela, se as mulheres queriam usar véu, mas não estavam querendo, né, como é o caso, a gente tem inclusive o próprio caso hoje, sabendo que a maioria, na verdade, é oprimida, é obrigada a usar o véu. A gente sabe disso. E às vezes elas não usam. Então, o contexto, não só passado, mas o atual, nos mostra que a regra, na verdade, não é o que ela está dizendo aqui. Né? É o contrário. As mulheres estarem obrigadas e muitas vezes elas desobedecerem essa regra. Tá? Tem toda uma explicação porque isso tem em Corinto, tá? É uma cidade grega com bastante particularidades, né? Até
um outro texto saindo um pouco do nosso foco aqui, que é sobre orar em línguas e profetizar e tudo mais, também é interpretado de forma diferente. Então, Coríntios tem uma particularidade contextual muito diferente, tá? Só você ler que você vai perceber isso. E o que acontece? Ela, então, ela vai juntar tudo aquilo que eu comentei no outro vídeo, tá? Ela tem um espantalho, que ela vai dizer que existe uma pressuposição errada. Então, faz a gente ter uma leitura problemática. Ou seja, a leitura que eu acabei de ter aqui, que é a leitura acho que todo mundo tem, que a mulher chega para orar e ela ora sem o véu, ela está desonrando a cabeça. Essa é uma leitura problemática. E os meus pressupostos estão errados. E o correto é imaginar como ela imagina, sendo que a gente não tem esses elementos textuais. Você não percebe isso, não é? Ela vai tentar ainda forçar isso, dizendo que é porque se a mulher não usa o véu, ela seduz o homem. Como se Paulo ensinasse então as mulheres a se cobrir em vez de ensinar os homens a se controlar e respeitar como irmãs, não é? Quando ela diz que os homens eles faziam isso com as mulheres, tá? Então na página 50, na página 60 e também na página 120 ela vai além, né? Como se trucar não fosse bom, ela dá um 6 e fala que a mulher, se não usar o véu, ainda seduz os anjos que estão no culto. Também isso você não encontra em Coríntio, né? Dizendo que a mulher, se ela não tiver véu, ela vai seduzir anjo. É uma leitura problemática, tá? Até porque a história, toda a tradição nos mostra que não é isso. Toda a tradição nos apoia que o que acontecia em Corinto é que as mulheres elas usavam o véu publicamente, porque o uso do véu publicamente indicava que ela era de família, que ela era uma mulher respeitada, uma mulher de honra, diferente, por exemplo, das prostitutas, que não usavam. E as mulheres também, elas não usavam véu quando estavam em casa à vontade. E aqui vem provavelmente, tá? A provável interpretação de Coríntios não é a que a autora dá. A provável interpretação é a seguinte: como uma coisa que a gente talvez não se lembra, como os cultos eram nos lares, nas casas, essas mulheres, por serem irmãs e receberem os irmãos nas suas casas, elas talvez se sentiam à vontade para não usar o véu. Mas aqui tem uma coisa interessante, né? Que a gente vai perceber, e é muito mais plausível do que o que a Cíntia vai pontuar, é que as mulheres, por estarem com os irmãos, as irmãs da sua casa, tendo um culto, talvez elas entendiam que era um culto no lar, e não entendiam o peso, a responsabilidade do culto ser público. E por isso Paulo tem que repreender elas. Por isso que Paulo tem que dizer, irmãs, isso aqui é um culto público. Isso aqui é um local solene. Não é quando vocês se reúnem dois ou três, a presença de Deus aqui e deixou de ser, né, a sua casa. Aquele ali é um pedaço do céu, é uma embaixada do reino. Então, a mais provável interpretação tá, do uso do véu em Corinto é essa. A que a autora propõe aqui é que as mulheres eram resistentes na sua submissão e os homens eram o contrário, né? Machistas para torná-las independentes não faz sentido, tá? Só uma coisa para deixar bem claro aqui, para vocês verem como que ela né, dá uma inventada aqui, projeta, ela até chega a citar que tinha uma mulher específica que queria usar véu. A gente não encontra isso em Corinto, você pode ler. Acabei de ler, a gente não encontrou isso. Mas também, tá, a autora, ela não força a barra, ela faz aquele jeitinho acadêmico, né, que vai usar palavras como presumivelmente, talvez, né. Basicamente o que ela tem uma exegese onde ela vai colocar assim, ó, pode ser assim, pode ser lá. Então ela constrói. Quando constrói, você fala, faz sentido. Quando você lê a Bíblia de forma simples, você vê que não faz, tá? Até porque isso é uma regra hermenêutica simples. A gente não tem que priorizar achando que o texto existem coisas escondidas. Não, o texto é simples, claro, direto. Essa é a palavra de Deus, não é? Então, essa passagem não faz muito sentido, tá? Na minha opinião, essa é a minha opinião. Se você ler, inclusive, na tradição bíblica, você vê que não é assim. A tradição bíblica deixa bem claro que, é, que, que a mulher, né, ela tem respeito, ela tem honra. E imaginar um contexto desse nível de opressão para ela ser independente no primeiro século é muito inviável, na minha opinião, não é?
Percebe também ali quando ela fala disso, outras distorções, ela chega a dizer que a mulher foi criada para seduzir o homem. A gente sabe que não é isso, a mulher foi criada para auxiliar o homem, tá? Isso ela diz na página 119. E, e por aí vai, né? Outras distorções. Um outro texto, né? Deixa eu só voltar para cá, que ela também vai ter aqui de Coríntios, é quando a mulher tem que ficar em silêncio. Né? O que acontece? Ela vai dizer que a mulher, aqui em Corinto, ela era semi-segregada no culto. E enquanto estava tendo a refeição as coisas, elas falavam. Então, nessa questão de falar, Paulo pede para elas ficarem em silêncio. Mas, na verdade, é que eu acho engraçado, ela vai dizer que o Paulo está pedindo para elas ficarem em silêncio, mas porque tagarelar é o jeito delas aprender, e também porque assim, era para elas ficarem em silêncio, mas não que elas não soubessem disso. É porque elas estavam com alguma boa razão, sabe, para conversar. Basicamente é uma grande passada de pano, né? É uma grande passada de pano isso aqui que ela vai dizer, tá? Não, não existe, tá? Não existe isso que ela está dizendo. Esse de Corinto, né? Só vou dar a primeira referência da página dela. É na página 238 e na página 109 ela vai dizer que, né, que a mulher podia falar no culto, mas Paulo está mandando ficar quieta porque é nessa hora. Você vê que não é contexto de refeição, se você ler Corinto. E também ela vai dizer que talvez a mulher tinha um bom motivo para isso. Isso está na página 270. Ela, inclusive, não sei porquê, ela cita Crisóstomo, que também relata esse problema das mulheres falarem. Mas se você ler o que Crisóstomo diz, Crisóstomo está dizendo que as mulheres falam no sermão, não na refeição. Né? Então ela inclusive tira aí do contexto. Isso inclusive está na página 273 do livro. Tá? De 1 Coríntios é no capítulo 14, nos versículos 34 a 37. Paulo vai dizer o seguinte: que a mulher permaneça em silêncio na igreja, pois não é permitido falar. Antes permaneça em submissão, como diz a lei. Se quiser aprender alguma coisa, que pergunte ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Aí Paulo pergunta: acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo a vocês. Então, tinha aqui, obviamente, uma fala. A mais provável é que as mulheres falavam sim na igreja e na hora do culto, com certeza. Mas esse permitido falar aqui não é na refeição, como eu disse, e também não é que Corinto estava apoiando as mulheres a falarem no culto. Não, muito pelo contrário. Corinto, você tem inclusive, ela não cita aqui, eu achei engraçado isso, né? A autora ela não cita, não sei se de propósito não Coríntio, mas eu até vou até falar agora da liderança. Quando ela fala de liderança e tudo, Corinto não tem essa questão da mulher, como ela tenta inferir. Corinto vai ter alguns dizendo que era de Paulo, né, de Apolo, de Pedro ou de Jesus. Glória. Mas não tem ninguém falando que era de Chloe, de Febe, de Lídia, de Psila. Então isso é bem interessante. Essas leituras que ela vai fazer, tá? O que tem de errado nessas passagens que eu acabei de mostrar e nas que eu vou mostrar a seguinte. É que ela não entende o que a gente chama de criação, queda e redenção, tá? Ela não olha a criação de forma correta, nem a queda e nem a escatologia. Ela vai citar uma passagem só da Igreja Católica, lá da época medieval, para dizer que por conta da queda as mulheres eram inferiores aos homens, e ela vai tentar de forma escatológica dizer que no futuro todo mundo vai ser igual, então já tem que ser igual hoje, tá? É, é errado essa pensamento dela, tá? Ela chega a dizer que Jesus anulou a queda, tá? Página 38 do livro. Só que não, o que Jesus faz, ele restaura a criação. Né? É muito diferente isso. Por quê? Se você tem um desequilíbrio por conta da queda, agora está tudo igual. Que é a visão dela, igualitarista. Mas se desde a criação nós somos iguais, porém complementares, a queda não afeta isso. Né? A gente vai entender que a queda não afeta. Não dá para explicar tudo aqui, mas também deixamos bem claro porque na criação mostra que o homem veio à frente. Ela, inclusive, eu achei bem interessante esse malabarismo dela, porque ela vai dizer que Adão ser citado na frente de Eva não significa nada. Ele ser fonte não significa nada. Mas, em outras passagens, ela vai dizer que Priscila estar na frente é porque Priscila era líder de Áquila.
né, ter o nome de outra mulher à frente é porque a mulher era líder. Até, né, não segue o mesmo padrão. Literalmente nós temos dois pesos e duas medidas na leitura que ela faz, né? Então isso eu percebi bastante também nas leituras dela. Ela não consegue ter o mesmo padrão para a própria leitura dela. Tem algum equívoco também aqui na questão de ela dizer que Paulo escreveu Hebreus, tá? Ela infere isso, ela não chega a dizer. E ela usa isso por quê? Para dizer que no céu não vai ter submissão. Então a gente não tem que ter hoje. O que é errado, por quê? No céu também não vai ter casamento. Não vai ter homem e mulher, mas hoje tem. Então ela não entendeu ainda, né, pelo menos nesse livro ela não expressa isso, o já e o ainda não, de forma correta. Tá? Outras passagens que ela vai interpretar é a de Gálatas e de Romanos. Gálatas, você sabe, vai dizer que não há homem e mulher, não há grego, gentil em Cristo. Isso é muito interessante porque em Gálatas, o que Paulo está mostrando é que existe uma igualdade ontológica. Ela ignora o contexto de Gálatas, isso é também uma coisa notável. Ela ignora o contexto de Gálatas porque é um contexto de 10 antes. É um contexto dizendo que se você fizer algo, você é melhor. E Paulo está dizendo, ninguém é melhor. A fé nos torna iguais. A fé nos torna iguais, não é? Essa pretensa igualdade que a gente vê em Gálatas não é assim. E também ela não ignora as funções. Né? Nós somos iguais, mas ainda existe pastor, existe mestre, existe todo tipo de gente. Eu não posso ser aquilo que Jesus não quer para mim. Eu tenho uma medida de fé. E essa leitura dela é justamente para forçar isso, não é? É para forçar. Aqui fica até interessante, porque ela, né, que tenta ter uma visão de um Paulo contracultural, ela ela admite que Paulo não podia mudar as estruturas sociais. E é interessante que você também se lê Paulo, ele não diz que agora o escravo tem que ser senhor do engenho, né? Eu sei que não existia nem engenho naquela época, só um exemplo. Ela não diz que o escravo agora era para deixar de servir o senhor. Não, Paulo não faz essa revolução. Paulo ele vai dizer que o escravo que continuar servindo vai servir como a Deus. Né? Ela inclusive chega a apelar. A autora chega a dizer assim, que se o escravo não era mais escravo, a mulher continua sendo mulher, ela é a única injustiçada. O único grupo injustiçado, né? Que não desfruta de mudança social. Como se a mulher fosse valorizada se recebesse, né, algum tipo de cargo ou título. O que assim é bem forçado. É também interessante que ela vai dizer que o que o complementarismo chama de diferença de papel, ou seja, somos iguais, mas com papéis diferentes, ela chama de eufemismo, e que esse eufemismo é só para privilegiar os homens, né, em detrimento das mulheres. Aqui o que ela tem em mente, que ela está tentando atacar, é o pastoreado. Tá? O pastoreado é um privilégio, com certeza, mas ela não tem ideia e, sinceramente, sendo pastor, a maioria das pessoas não entende. Isso não é para todo mundo. Não é nem questão de ser para mulher, nem para todo homem, nem para todo mundo que se acha capaz. Eu sei que aqui tem umas coisas que parecem preconceito, mas não é. É questão de função, é de papel. E não é melhor, de maneira alguma. De maneira alguma. Né? Na verdade, até tem uma brincadeira que pastor é de pastar. É para sofrer mais. Então, as mulheres estão poupadas disso aí, não é? Isso ela vai tentar forçar para dizer que a mulher pode ser pastora. Tá? Mulher não pode ser pastora. Tá? Mulher pode liderar. E aí tem uma passagem legal de Romanos 12 que ela usa, que é do texto. Eu gosto bastante. Esse talvez é um dos pontos bons do livro dela, porque ela reconhece que cada membro tem uma função no corpo. Né? Aqui só ela força alguns dos termos, né? Por exemplo, diaconia, ela fala que tinha mulher diácono. E a gente sabe em Atos que diácono fala que é para procurar homens, não, 7 homens são ordenados a buscar. E também, quando fala de liderar, ela vai dizer que liderar tem uma conexão lexical. Tá? Isso aqui não tem respaldo acadêmico, não vou entrar em discussão, mas se você procurar o Daniel Wallace, qualquer pessoa de maior respeito sabe que não tem essa conexão, ela tenta forçar. Mas aqui talvez é um ponto interessante. Ou talvez um dos pontos que eu gostei do livro dela é como ela mostrou Romanos, como até a crítica dela, e nós, as mulheres, de, né, usar no bom sentido, pouco elas, não tá títulos de liderança, não aproveitar no corpo melhor a função, muitas vezes semi-segregar mesmo, é uma realidade triste. E a igreja precisa aproveitar melhor, né? Tanto os homens quanto as mulheres. A igreja precisa aproveitar com certeza. Mas a leitura dela de Romanos, tá? Tem esses dois erros.
Tem esses dois erros. E também Romanos, o contexto de Roma, se você for dar uma lida, não tem tantos problemas teológicos. Em Roma, eles já sabiam que mulher não era diácono e mulher não era pastora. Não tinha mulher pastora ou mulher diácono em Roma. Então, por isso que ela não precisa falar. Né? A autora, inclusive, sabe aquela questão de inverter o ônus da prova? Ela disse que porque não se fala disso em Roma, as mulheres eram pastoras. O que é contracultural, o que é contra todo o contexto e toda a evidência. Então, na ausência, não é que mulheres eram pastoras, é o contrário. É que na ausência todo mundo sabia que mulher não era pastora. E mesmo assim elas são iguais. Né? Paulo está elogiando muito. Se você ler Romanos, Paulo elogia muito as mulheres. Ele elogia demais. Até uma coisa que eu não gostei também aqui do livro é que ela vai dizer que apenas uma mulher em Roma foi elogiada por ser mãe. Né? E ela faz isso em tom de só uma elogiada por ser mãe. Né? A minoria não é assim. Ser mãe é algo maravilhoso. Ela tem uma forçada de uma tal de Júnia aqui também, quando ela vai interpretar. Ela vai dizer que Júnia era uma apóstola, Júnia não é. Tanto que na época medieval, quando eles tentaram dizer que era apóstolo, tentaram até trocar para Júnior na Igreja Católica, mas assim, isso não tem. Citando o próprio Daniel Wallace, tá? Que é o maior especialista vivo atualmente, ele vai dizer que Júnia não era apóstola, Júnia é mulher sim, isso a Cintia Longo falta certa, mas Júnia, ela tinha prestígio, ela tinha boa estima entre os apóstolos. Então, alguém melhor que eu e que ela para analisar o texto já bate o martelo. E concluímos o quê? Com Gálatas e Romanos. Mulheres e homens são iguais, tá? Em Cristo. Mas em Cristo nós somos um corpo, cada um tem seu dom e sua função, e a mulher não é igual ao homem se ela fizer a mesma função. Isso é errado. Eu não posso dizer que eu vou ser igual ao pastor da minha igreja se eu fizer a mesma função que ele. Não. Eu sou igual a ele e eu não vou fazer a mesma função que ele, não é? E talvez eu vou gravar outro vídeo pelo tempo. Nós falaremos de Timóteo, que Timóteo é um pouco maior essa passagem.